E a norma não foi feita só para cumprir rigorosamente os requisitos. Existe vida além dos requisitos. Será que é pra mim? Você acabou de falar, talvez a certificação não seja, mas o meio do caminho, a jornada sim. O nosso principal objetivo é de reinterpretar, ressignificar as normas ISO. Atletas, clientes indisciplinados. E com um atleta indisciplinado, um atleta provavelmente não vai conseguir ter o resultado de um atleta disciplinado. Esse possível ele veio daí, tem origem na nossa família. Por isso que a gente fala com tanta firmeza que é possível ressignificar o mercado, é possível melhorar. Pra mim eu não tô nem aí se acham que nós somos pouco profissionais ou não. É meu pai, eu tomo benção do meu pai onde eu tiver. Pode estar aqui, pode estar com o Barack Obama, não importa, é meu pai. Benção, pai, como é que tá? Te amo. Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast, um podcast muito especial, muito especial. Antes de apresentar o convidado aqui, eu vou primeiro agradecer o patrocinador oficial desse episódio, BL Store. BL Store que consegue materializar um pouco da nossa cultura organizacional. Como sempre, o Xandão vai fazer a mágica, vai colocar o link aqui para vocês acessarem o site da BL Store, mas como sempre também eu peço que vocês ainda não vão para lá. Espere um pouquinho, porque no final vai ter cupom de desconto. Já vão pensando no cupom de desconto aí, pro cupom especial demais hoje. Então já vão pensando no cupom de desconto aí. Feito isso, deixa eu apresentar o convidado de hoje aqui. É difícil fazer a apresentação dessa pessoa que está aqui com a gente. Eu vou resumir e vou deixar ela falar. Essa pessoa nada mais, nada menos é quem fundou a Belly Winner, mas a melhor parte que eu gosto de dizer é que ele é meu pai. Então, pai, Benê Luiz, para quem não te conhece, o pessoal te conhece, mas prazer estar aqui, hein? Benê Luiz, quem conhece e quem não conhece é Benê Luiz também. Prazer estar aqui participando desse bate-papo legal e vamos falar de muitas coisas boas aqui e do andamento do progresso e sucesso que a Belly Winner tem tido. É um prazer estar aqui, será um bom bate-papo. Vai ser, com certeza, um bom bate-papo. Bate-papo esse que é a segunda parte, né? Que a gente começou lá em 22, a gente tá falando sobre isso aqui agora. Em 2022, 4 de maio de 2022, nós fizemos, dava-se o início desse projeto. Chama-se História, até, não é isso? É verdade, né? História. A história? É isso aí. Então começamos lá no que acabou sendo o piloto, né? Eu lembro que... Foi. Exato. Mas inclusive foi a cara da Belly Winner, né? Porque lá a gente, né, pai? Não ficou dos melhores. Mas a Belly Winner era o que dava para fazer, né? O que dava para fazer. Fizemos o melhor que se podia fazer. Exatamente. Pai, seguinte, fala um pouquinho aqui pra gente, então, um pouco da sua história, pra gente poder chegar na pergunta aqui, ó, que é sobre o pessoal entender a motivação da criação da Belly Winner. Então, traz um pouquinho, porque a Belly Winner, logicamente, está ligada à tua história. Então, acho que é legal o pessoal entender. Por favor, pai. Isso. A Belly Winner, ela nasceu em 2006, né, a Belly Winner, mas tem uma história aí antes, que eu participei como engenheiro, sou engenheiro químico e trabalhei numa empresa por 10 anos, com data de início e data de fim de jornada, e lá, nesses 10 anos, eu tive a oportunidade de participar do grupo que implementou a norma ISO 9000, depois 14.000, mas 9.000 principalmente. E eu era um engenheiro de desenvolvimento de processos e acabei coordenando o time para fazer para participar desse evento, para liderar esse evento. E foi muito bom, gostei pra caramba de ter participado dessa forma de trabalho, de trabalhar com gestão, de falar de normas por aí fora. E foi uma experiência muito, muito boa e o projeto foi muito bem sucedido, né? Uma empresa multinacional e, inclusive, falar de ISO 9000 em 91, 92, era algo muito novo e bastante desafiador. E então foi um evento, assim, uma festa enorme com a certificação. Então foi um evento importante, inclusive com presença de gente lá de fora que veio, participou. Então foi bacana. Eu gostei bastante
desse evento e da forma que a empresa foi bem sucedida e fomos muito reconhecidos pelo evento, pela conquista. Então foi a experiência de trabalhar com normas, foi em 91, 92, e quando foi que eu fiz os primeiros cursos de auditor interno, né, foi também nessa época. E então tudo começou ali em termos de para chegar na BL Winner, tudo começou-se ali, e depois em 95, comecinho de 96, eu me desliguei da empresa, porque também fazia parte do plano de trabalhar 10 anos e depois procurar fazer algo próprio, né? Isso é um acordo, inclusive, que eu tinha com a minha esposa sempre que apoiou demais em tudo as minhas decisões, e as decisões eram nossas, na verdade, e essa foi a decisão nossa, de ter um período de trabalho para depois fazer outras coisas. E deu 10 anos, em 95 para 96, eu me desliguei da empresa e comecei a fazer esse trabalho de consultoria das normas, principalmente a norma a 9000, né? Até porque a 14 era um pouco mais recente, ela veio um pouco depois. E fui fazer consultoria, principalmente consultoria. Tinha alguns amigos que já estavam no mercado, tinha alguma pessoa da própria empresa que eu trabalhava, Home House, na época, que também já estava fazendo esse trabalho, e começamos a trabalhar. E por aí não paramos mais, né? Fomos trabalhando, até hoje a gente faz algum trabalho, mas eu fui na minha carreira solo, e quando eu saí dessa empresa, inclusive, muitos, né, que não nos conhecia, comentou, poxa, mas vai sair de uma empresa, empresa multinacional, empresa que que você viaja, faz alguns trabalhos, inclusive, fora e por aí fora, tal. Falei, não, o tempo já está, findou o tempo, agora é hora de andar com as próprias pernas, e a minha vida, eu já tive muitos desafios na vida, esse vai ser mais um, né? Quando eu saí do Correio para vir fazer faculdade, foi a mesma coisa, eu saí do emprego público para vir fazer faculdade e tal. Então também falaram, olha, cuidado e tal. Não, mas eu sempre tive cuidado, né? Mas, né, como eu sempre falo que Deus gosta de mim, e aí ele vai sempre me ajudando, né? E depois, com o casamento, aí era eu mais uma, né? Que era minha esposa também, que sempre me sustentou ali muito, com muito entusiasmo, muita empurrão e muita fé. Então isso ajudou demais. Então a BL vem dessa conjuntura aí, de um trabalho e de uma experiência adquirida muito forte, né, nessa área de processos, né? Empresas multinacionais, elas já trabalham com processo há muitos anos. E então foi uma experiência muito interessante, e pelo fato de eu trabalhar com desenvolvimento, eu tive que entender para desenvolver um produto, você tem que saber onde é que ele vai fazer, você tem que entender de reatores, tem que entender de equipamentos, você tem que entender de consequências ambientais, você tem que entender de consequências de segurança. Então, foi assim, você tem que ir para campo para ver a aplicação. Então, foi uma escola e tanto esse trabalho. Então, isso me deixou com uma preparação melhor para sair e fazer consultoria. No início, fazia consultoria principalmente em empresas de química, né, que é a minha formação, mas como as normas se aplica a qualquer negócio, então não foi tão difícil ampliar aí o leque de consultorias em inícios de negócios diferentes. Então foi aí que surgiu aí eu tinha uma empresa que trabalhamos com ela até 96, até 2006, depois veio a BL Winner, né? BL das iniciais do meu nome, né? Que agora depois ficou Benedito Lucas, também já aproveitou, não precisou fazer nenhuma mudança. É o predestinado, eu falo que ele já sabia. É isso, E aí de winner, de vencedor, né? Então, e realmente tem sido aí um vencedor na minha vida em tudo. Com muito trabalho, com muita dedicação e com muita bênção aí de Deus, aí a gente tem sido bastante bem sucedido. E a BL Winner aparece em 2006 com um trabalho totalmente presencial e visitando as empresas, visitando os clientes e trabalhando. Ô pai, aí fala um pouquinho sobre este início, quando legal BL Winner 2006 constituída. Isso. O que os principais motivadores, sabe?
Ou se não, talvez ali em 2006, eu não sei, é uma pergunta realmente até que eu tenho para te fazer, acho que a gente nunca falou sobre isso não. Se ali o senhor talvez já imaginava algo, não vou dizer como está agora, porque isso já me falou, que não, né? Nem eu, nem a gente não imaginava do jeito que está agora. Mas a pergunta é, a motivação pela criação da Belly Winner, sabe? Fala um pouquinho, por favor. Tá. A motivação de andar ajudando as pessoas, né? E com essa ajuda ainda sendo remunerado, né? Ela é antiga, né? Ela é antiga. Desde quando eu já trabalhava nessa empresa, eu já pensava que não daria para ficar ali a vida toda. Não daria para ficar ali, chegar a 50, 60 anos e tal, e esperar uma aposentadoria ali. Não daria. Até porque o país nosso também vivia sempre, hoje menos, mas o Brasil sempre viveu essa cultura de pessoas com 40, na minha época, a minha geração, 40 anos já estava velho. Tá. 40 anos de idade, 40, 45, já as pessoas. Aí teve até uma onda aqui no Brasil uma vez de reengenharia, o pessoal entendeu isso num conceito totalmente diferente, né? E aí reengenharia se limitou a demitir os mais velhos, né? Então, ou seja, E velhos com 45? velho com 40, 40, 45, já está velho, sangue novo. Era um país que tinha bastante desemprego também, então hoje a situação é diferente. Então, e hoje se entendeu que dispensar pessoas mais velhas assim é jogar conhecimento fora, Certo. é dispensar conhecimento. Então, isso para mim era muito claro, que até quando eu iria ficar ali trabalhando naquela empresa e tal. E o ambiente de empresa, e multinacionais também, são ambientes até melhores que muitas empresas nacionais. Você não tem um aspecto às vezes familiar, o aspecto de, sabe, alguns aspectos e que isso ajuda bastante. Então, mas para mim isso estava muito claro. Tem uma data e dali eu vou fazer um trabalho a sós, com as minhas próprias pernas e buscar suportes indiretos, né? Então, e assim foi. Então, a Belly Winner vem aí de algo meu, que é de gostar. Eu já dei algumas aulas, de vez em quando eu dava algumas aulas, tal, então eu gostava de estar junto com as pessoas e conversando, entendendo e eventualmente explicando alguma coisa, ajudando. Então, uma empresa de consultoria veio daí, de uma base de aprendizado, e depois falou, é possível ajudar as pessoas dessa forma, né? Então a Belly Winner vem aí na sequência, né, dessa empresa que eu já tinha anteriormente, então ela vem na sequência. Legal. É. E desafios, pai? Se o senhor quiser abordar um pouco dos desafios nesse momento e depois a gente vir aqui para a parte de como estamos, mas desafios, principalmente 2006. Isso. Os desafios, sabe, eram muitos, né? Eram muitos. Hoje eles existem talvez com outra cara, mas eles já existiam lá também. Desde das falas negativas, né? Das falas contrárias, né? Que você tem quando você quer ser um empreendedor, né? Você tem falas negativas, você tem os desafios de poxa, mas qual o caminho? Você vai abraçar diversos negócios ao mesmo tempo, ou iria seguir na minha principal formação, que era a de química, por exemplo, tá? Aí você tem a indústria, que seria sempre foi o que sustentou o país por muitos e muitos anos. Depois veio o agro, né? Hoje o agro é outra sustentação fantástica para o país, mas o Brasil sempre foi bastante industrial. Então, você fala, pô, eu vou pegar esse nicho ou vou trabalhar um pouco na área de serviços também, tá? Porque a gente trabalhando com a ISO 9000, a ISO 9000 ela veio nos ajudar a trabalhar com serviços muito tempo depois. A ISO de 87, em 2000 que ela veio falar de processos, e até então a ISO 9000 surgiu para certificar uma empresa que o produto final era uma peça. Tá. Era uma peça. E não era um serviço. Então, para serviços, era muito mais complicado. Então, o grande... E 2010, principalmente a revisão de 2008, ela fortaleceu essa parte de, olha, a norma veio... Tanto é que ali muda o conceito. Quando ela fala
Ela fala que produto poderia ser também um serviço. Ali que veio o conceito, né? Inclusive, então, era muito difícil. Hoje, depois veio. Aí você tem todos os nichos de mercado, hoje você pode certificar, a partir de 2008, mais ou menos para cá. Então, mas até então, era a indústria, e na indústria, o ramo de serviço é mais fácil. Você entrar em prestação de serviço é mais fácil. A indústria já é mais complicado. Tá. A indústria. Então, um grande desafio foi esse. O serviço era pouco, a indústria tinha um pouco mais, a minha formação específica era de química, então para você prestar um serviço talvez em indústrias mecânicas, que também fizemos, mas em indústrias de outros segmentos, o pessoal ficava meio assim, pô, mas a tua formação nem é essa, né, tal, então como é que vamos fazer? Mas, então, era assim, muitos testes, muitas conversas para que esse desafio de quase nicho único aí, de quase formação, que veio, mas o grande desafio era esse, era a ISO 9000 podendo ser aplicada para qualquer negócio ainda, mas culturalmente ela se tinha que ela era aplicada para produzir uma peça final. A química não produz uma peça, a química produz volumes. Tá. Também tem isso. Tá. Volume, não produz milhares de pecinhas, produz milhares de toneladas, milhares ou metros cúbicos, como quiser medir. Então, foi um grande desafio esse, tá? De entrar no mercado químicas. O Brasil, em São Paulo tem mais, o maior parque de indústrias químicas do país está em São Paulo, né? Ainda bem. Mas então, ou seja, você tinha limitação também geográfica, tá? Mas esse foi o grande desafio. Uma norma, eu falando de uma norma que podia ser aplicada para diversos negócios, mas o mercado e culturalmente era um nicho muito pequeno, era só a indústria, né? Eu acho que isso aí, a mudança que veio da norma de 2008, principalmente, de ampliar, né? Então, ou seja, eu estava começando a BL-WINA, né? Em 2006 a gente estava começando, né? Então, ou seja, em 2008 veio essa nova roupagem, e isso ajudou bastante. Então, ajudou a enfrentar esse desafio aí com menos dificuldade. Ô pai, vamos agora então dar um pulo para essa transição do modelo, né? Tá. É que eu tenho uma observação, eu vejo também que a gente foi evoluindo muito em relação às crenças que tínhamos, a como a gente enxergava, enfim, a gente foi, né, naturalmente aprendendo coisas, e aí não foi só, o que eu tô querendo dizer é que eu vejo que a gente não só mudou o modelo do que a gente chamou de tradicional analógico, né, o presencial, para o modelo que estamos, né, Isso. o modelo remoto. Então eu queria também que o senhor agora, de 2006 até 2020, né, 2019 a gente começou ali a produtizar a coisa, mas 2020 efetivamente atender clientes nesse novo modelo. Isso. Como é que o senhor enxerga também isso e o que mais te marcou aí agora de 2006 até 2020? Isso. 2006, eu falo que é uma segunda etapa aí. Eu considero uma segunda etapa da BL-WINA, não é isso? Por aí. Porque em 2006, eu tocando a BL-WINA, 2007, 2008, você chegou e pegou firme também, então isso veio. Então é o que a gente sempre brinca, então dobramos. Dobramos. A gente dobrou de tamanho. Dobrou de tamanho. Então isso ajudou bastante e foi, apesar de muitos trabalhos ali no início, e tinha que ser assim mesmo, né? Nós fizemos juntos, né? Sim. Você foi pegando a sua experiência, a sua bagagem, para depois, mesmo até 2020, sendo feito dessa forma, né? Tradicional, vamos falar assim, mas já você já fazia bastante trabalho isolado, longe, sem a necessidade de eu estar presente, tá? Então isso ajudou bastante. Então por quê? Porque eu fico pensando, ficar rodando do jeito que eu já rodava, parava pouco em casa, viagem, vai e volta e tal. Então esse foi um grande desafio também, de ficar esse tempo todo, tá? De 14 anos, né? E por aí. Mais ou menos 14 anos, tá? E nos últimos 12, mas já tinha a sua ajuda, então isso ajudou bastante, tá? Então, ou seja, mas foi também um aprendizado enorme, para que a gente pudesse, em 2019, 2020, falar, olha, é possível te ajudar à distância, né? Para o nosso cliente, né? O cliente, dizendo para o cliente, olha, é possível, tá?
Por quê? Porque até hoje a gente tem essas dificuldades de falar que a consultoria digital funciona. Até hoje temos, né, em A 25. gente escuta. Então, imagina lá há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás isso era mais desafiador, né? Então, mas até 2020, eu diria que foi uma época de um grande aprendizado, e que a gente aproveita muito das pancadas que levamos, né, das reclamações que tivemos e por aí afora, e das idas no cliente. Chegava lá, o cliente nem podia atender. Então era uma dificuldade, né? Então, e quantas vezes a gente chegou no cliente, chegou um cliente dele lá, ele não ia atender a consultoria, atendeu o cliente dele. Então, isso não foi nenhuma nem duas vezes. E aí, como é que faz? Quando era perto, mais fácil. Que eu sempre tive alguns trabalhos também, os nossos projetos, você lembra disso? A gente também dificilmente quantifica assim horas. O projeto é X horas, tal. Não, a gente sempre vê, o projeto é um projeto global e ele custa tanto e vai sair em 6 meses, 8 meses, 10 meses, 11 meses. Então, nunca vendemos horas, né? Nunca vendemos horas, projetos. Projetos. E isso também acho que foi um facilitador. Porque quando acontecia alguma situação dessa de uma eventualidade, às vezes eu até tinha um outro cliente e também arrumava meios de absorver essas situações, tá? Então, eu diria que de 2006 a 2020 foi um período de aprendizado e que hoje nós aplicamos muito esse aprendizado, talvez de maneira até inconsciente, mas nós aplicamos muito essa. Eu acho que na hora de a gente conversa muito com os consultores, né, na BL Winner sobre isso, de essa fala, olha, cuidado com essa fala ouvida que você ouviu, porque com certeza essa pessoa está tendo uma pressão interna, esse interlocutor, né, que nós chamamos aqui, aquela pessoa que está sempre nos atendendo, com certeza ele está tendo uma pressão, com certeza tem um cliente lá, um cliente dele. Então, muito cuidado, porque a gente vivenciou isso, né? Então, eu diria que vivemos disso, né? Vivemos esses anos, aí ganhávamos aí 2, 3 clientes por ano, mas eu digo que foi uma bagagem muito grande que nós tivemos para fazer depois o digital que nós estamos fazendo aí nos últimos 5 anos. Legal. E aí, pai, para te passar para uma outra pergunta, eu vou dar um contexto aqui para a galera, né? Que exatamente durante esses 14 anos aí, anos bons, eram anos de, é isso aí, 2, 3 novos clientes, né? Então era 30 mil reais por ano de vendas, né? E até porque também o senhor trouxe bem, como a gente vendia projetos, graças a Deus a gente conseguia atender aqueles clientes e a gente ficou, na verdade temos aí clientes de 20 anos, antes da BL Winner formal, né? Exatamente, temos clientes ainda aí. Exatamente. Então, realmente, assim, isso foi muito interessante, eu concordo com o senhor, a gente teve um aprendizado muito grande mesmo. Ontem a gente estava junto falando sobre isso, né? Sobre esse aprendizado do dia a dia ali, durante muitos anos, olhando o cliente, olhando presencial, sentindo mesmo, né? Isso, muito bacana. E aí, para te fazer outra pergunta, trazer aqui pro pessoal, então, o que eram ali 2, 3 clientes por ano, o ano passado foram 60 novos clientes, né? Então, nós estamos falando aí de algo realmente que nós sequer imaginávamos isso. Até talvez desejávamos, mas não tinha nem muito referencial para a gente poder sonhar com isso. Aí, bom, o que eu quero agora trazer aqui, pai, é o seguinte: como que hoje, né, a gente consegue, tendo isso, né, a galera na mesma página que agora, como é que a gente consegue hoje ajudar os nossos clientes, sabe? Como é que... Porque aí tem uma transformação importante também, né, de como a gente via antes, aí, né, os projetos, e agora como a gente vê. Então eu também queria que o senhor abordasse um pouquinho esse tema agora, já estamos falando de 2020 para cá, né? Isso, é isso aí, no modelo que estamos. Isso, exatamente. Esse modelo adotado, né, em 2020, para aí, final, outubro de 19, né, mais ou menos. Exato. E veio deslanchando. E o desafio foi de continuar convencendo os clientes que era possível ajudá-lo à distância. Porque o cliente quer ver
quer ver a gente lá, parece, né? Não sei se ele gosta tanto da gente, não, mas ele quer nos ver lá, quer trocar uma ideia, né? Porque também sai muitos assuntos, sai coisas ali fora, talvez fora do métier, mas, né? Mas o que predomina é uma grande desconfiança. Tá. Se Mas vai. deixa eu só abrir um parênteses aqui, que Tá. meu pai é humilde, galera. Meu pai é humilde, mas até hoje já tem aí 5 anos, né, que a gente não vai mais presencial. Até hoje chega comercial lá. Pô, mas tem que ser o Benê pra vir aqui. Não vai. Meu pai não vai mais. Não tem jeito. Agora para. Agora não dá mais. Então, com certeza, que ele não vai falar. Mas é por causa dele, sim. Agora fala, pai. Então, mas eu vou voltar só um pouquinho, que é esse período de o presencial, ele nos educou e ele nos ensinou muito o emocional de como agora lidar no digital. Na verdade. Sim, É, tá, Júlia. porque no dia a dia ali era mais fácil. Você olhava, você falava mais duro um pouquinho, escutava alguma coisa e entrava aqui, saía e tal. No digital não existe isso, não existe isso, né? Então, o que nós estamos fazendo para ajudar o cliente, né? Temos aí uma boa ferramenta, né, Sem dúvida. né, a Evoluto, que é a ferramenta hoje que nos dá todo o suporte de fazer chegar ao cliente aquilo que, né? Nós éramos em 2, agora somos em 10, né? 10, 11, e a empresa, ela tem um aprendizado contínuo, né, ela sabe, e é o que a gente conversa, e é o que o comercial nosso conversa, e de maneira sustentável isso, né? Não é só conversa para vender, né? Então, ou seja, e essa experiência, né, que eu digo minha, até por ser o mais antigo e o fundador né? Então, essa experiência, ela é repassada, né, mas muito diária, a todo momento, né, diariamente a todo momento para o pessoal, para que eles respondam lá para o cliente, lá na ponta, falar, olha, é possível sim, tá? A ideia nossa, que desde hoje nós temos os nossos, o nosso principal, o nosso principal objetivo, que é de ressignificar, é de reinterpretar, na verdade, as normas ISO, normas ISO que achamos e temos certeza que elas são boas, as normas ISO são boas, o propósito das normas, ele é muito bom. Então, hoje, o que nós estamos fazendo para ajudar as empresas a partir da nossa era digital é isso. Nós temos valores, andamos segundo os nossos valores, que está acoplado a toda a nossa cultura, que tem mais alguns pontos, mas principalmente os nossos valores, né? E aprendizado, né? Está aprendendo todos os dias, é uma recomendação e que nós damos, inclusive, o exemplo, né? De se não aprendemos todos os dias, nós não vamos ajudar o nosso cliente a alcançar o que ele quer. Muitas vezes, 80% ou 90% das vezes, o cliente chega aqui buscando a certificação. Nós sabemos disso. Mas nós sempre estamos oferecendo mais. Por quê? Porque nós vivenciamos isso e temos certeza que a norma é boa e a norma não foi feita só para cumprir rigorosamente os requisitos. Inclusive, a gente escreve semanalmente, né, sobre que existe vida além dos requisitos, né? Existe vida além dos requisitos da norma, tá? Por quê? E essa é a mensagem, e isso é a mensagem que nós estamos levando aos nossos clientes, desde o nosso comercial até o financeiro na hora de emitir um boleto, tá? A fala é essa, e são regras, né, que nós chamamos de valores na nossa empresa, de como sustentar que a consultoria digital. Tá. E depois nós sustentamos isso com nossas provas sociais, né? Nós temos provas sociais que dá certo, né? Estamos trabalhando aí com cerca de 60 clientes, né, por ano, né? Então, ou seja, nós temos interna e externamente, nós temos como e aí tem os resultados, né? Nós temos muitos resultados de empresas. Claro, alguma empresa que chegou ali, olha,
eu quero um certificado porque o meu cliente está com a minha faca no pescoço e tal. Claro que nós estamos ali para isso, nós vivemos disso, mas ele vai sair dali diferente como ele chegou. Mesmo nessa condição, ele vai sair dali um pouco diferente. Ele vai sair com algumas sementes a mais que ele poderia fazer um pouco mais. Se no que dependesse dele, no caso. Tá? Então, ou seja, a gente tem buscado aprendizado, buscado o crescimento da BL e isso é que nos tem aprovado. É isso que nos tem aprovado. A busca de conhecimento é a nossa base para que nós possamos estar chegando para as empresas e falar, olha, é possível ressignificar, é possível você ter retorno, é possível você ter um sistema de gestão montado base nesses requisitos aqui. Eles falam um pouco mais daquilo que você está interpretando. Então, a nossa busca de conhecimento tem nos sustentado a ajudar as empresas. E pai, sobre busca de conhecimento, inclusive, eu anotei aqui, primeiro que legal, o senhor comentou aqui, pessoal, depois o Xandão dá um jeito, não dá, Dani, de colocar também, meu pai agora ele tem uma newsletter no LinkedIn, é o próximo Top Voice do LinkedIn, aguardem, então ele tem uma news semanal, com exatamente esse título, Existe Vida Além dos Requisitos, muito bom. Mas esse ponto que o senhor trouxe aqui, sobre o nosso estudo contínuo de aprendizado, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a nossa cultura, porque a nossa cultura tem relação direta sobre como a gente ajuda os nossos clientes, né? A gente fala muito sobre isso. Então, sobre o nosso porquê claro em existir, sobre a nossa visão, onde nós iremos estar em determinada data, como nós vamos para lá e os comportamentos. Eu queria também, porque esse é um ponto que eu vejo também bem marcante, né? Que nós fomos aí aprendendo e hoje fazemos e de maneira bem competente. Então eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre isso. Tá. Cultura, né? A cultura BL Winner, ela é uma boa cultura, né? É uma boa cultura. Os resultados demonstram isso. E nós temos aí, principalmente a base dos nossos valores, né? Nós temos aí 6 valores, né, capitais, né? Super praticados. E o importante também, esses valores, nós não fomos lá na internet e pegamos valores que achamos palavras bonitas também não, né? Os valores, eles são a nossa cara, eles são aquilo que nós pensamos. É por isso que nós sentamos, fomos fazendo, e fomos, nós dois, e foi. E esses valores são, por isso que, inclusive, que eles são bastante praticáveis, porque eles nasceram de nós. Isso aí. Nasceram de nós, né? Daquilo que a gente pensava, daquilo que a gente tinha como fundamento de como tocar ou comandar uma empresa. Então, esse é o princípio. Então, por ser nascido, por eles terem originalidade, então ficou mais fácil, né? Então, a gente pratica nossos valores no dia a dia. Inclusive, nós temos a nossa GG, a nossa Natália, ela faz uma recordação, né, de todos os dias na nossa daily, né, o nosso encontro diário, né, das 8 às 9, todos os dias, né, de segunda a sexta. Ela tem uma fala de recordar, inclusive, reviver um valor e uma interpretação do valor, que nós temos as diversas interpretações de cada valor. Tá? Então, ou seja, a grande vantagem que nós temos, o valor nasceu, ele nasceu com a gente. Ele não, eu repito, nós não buscamos uma assessoria para falar, olha, como é que... Não, os valores nós sentamos, fizemos, um foi para lá, um foi para cá, e aquilo que coincidiu, aquilo que, olha, isso coincide em termos de pensamento e prática, foi implementado. Tá? E nós fazemos dinâmicas nos nossos encontros trimestrais, nós sempre fazemos alguma dinâmica recordando os valores, recordando a prática dos valores e sempre estamos também questionando o pessoal de qual a oportunidade que se teve de aplicar o valor. Isso. A gente está sempre recordando isso e perguntando. Feedbacks, né? No mínimo, nos feedbacks a gente pergunta isso. No mínimo, nos feedbacks. Exato. A gente pergunta isso. Aí, nossos feedbacks são mensais. Então, ou seja, a cultura tem nos sustentado e a gente tem visto o quanto ela tem sido cada dia mais forte. Cada dia mais forte. Até porque hoje, nas pessoas que querem trabalhar conosco, o potencial é de se vai atender a cultura. Se não vai, tecnicamente, não faz diferença para nós nesse momento.
Então, ou seja, é a cultura nossa, ela desde o começo, desde uma contratação, desde um anúncio, né? É isso aí. Desde o anúncio de uma vaga, a transparência nossa com quem a gente está querendo, que vem nos ajudar, já está ali. Então, ou seja, desde o anúncio, que está lá até valores e tal. Então, ou seja, essa a origem, a prática do dia a dia dos valores é que tem sustentado, né, todo. Então, temos metas de faturamento, sim, temos metas de onde queremos chegar, para onde vamos, temos metas nossas e metas as quais queremos ajudar a sociedade, metas de geração de empregos, mas isso tem uma sustentação única, que é a cultura. E que tanto é que já perdemos algumas pessoas, né? Por a pessoa, olha, eu acho que não vou suportar bem a cultura da BL Winner, tá? E vida que segue, mas a cultura nossa ela está bem consolidada e será a cada dia ainda um pouco melhor, né? O ideal não existe, né? Assim que é, né? Mas vamos andar sempre na busca desse ideal e estar muito próximo dele. Então a cultura é que tem sustentado tudo isso que vem depois, chegar no cliente e falar, olha, é possível algo mais além do certificado. Para a gente chegar no cliente e falar, olha, o certificado a certificação é a cereja do bolo, tem que ter muita coragem, tem que saber muito o que está falando. E sem arrogância, nada, com muita pé no chão, nós sabemos o que estamos falando porque a gente tem uma cultura que nos sustenta aí. Um dos valores nossos aqui de inovação que nós falamos, não temos medo do novo, sabe? Ele é impressionante, porque a gente chega para o cliente e diz, olha, fica tranquilo, você terá a sua certificação com todos os outros ganhos que uma certificação pode proporcionar e que você talvez nem sabia. Então é a cultura nossa que nos garante essa fala. Legal. Aqui nesse momento, né, pai, eu acredito que o pessoal que está desde o comecinho aqui, assistindo, vai conseguir fazer um link. Então olha só a palavra que o senhor usou aqui agora, né? Que sem arrogância, mas para fazer o que a gente se propõe a fazer, precisa ter coragem. E aí, quando eu pedi para o senhor contar primeiro, da onde que veio, o que o senhor fez, aí o senhor falou, poxa, ó, eu coloquei data para começar lá na ROM e sair, né? Por quê? Porque era isso que eu queria para minha vida e mesmo assim algumas pessoas falaram, ó, tem certeza? E aí você falou, ó, eu preciso ter coragem para isso. Isso. Quando a gente fala, né, para quem está nos ouvindo aqui, que a cultura organizacional ela tem que ser a cara dos sócios, né, pai? A gente sempre fala isso. Cultura organizacional que tem 4 pilares principais, o porquê, visão, missão, valores, precisa ser a cara dos sócios, né? Então, não é aí as pessoas, né, colaboradores, sócios, saírem perguntando para os colaboradores, ó, e aí, o que você acha desse valor ou não? Não é assim. Então, olha só, essa característica do senhor de coragem vem aqui também e coloca hoje lá estampado em um dos nossos valores, não teremos o novo. E a gente vem aqui agora sem temer o novo, falando que nós vamos ressignificar, né, contribuir para ressignificar esse mercado. Né? Então, isso é, na prática, cultura organizacional. E aí o senhor trouxe bem também. Algumas pessoas chegaram aqui e falaram, olha, não é para mim. E não tem erro nenhum nisso. Né? Não tem nada errado aí. Exatamente. Então, quem fica aqui ou quem quer vir para cá, tem concorda com os nossos valores, com a nossa cultura. Né? Então é isso que a gente busca levar também aqui para quem nos ouve, para os nossos clientes que estão lá com a gente. Pai, eu queria também aqui... o senhor falou um pouquinho ali sobre alguns clientes que nós, né, já atendemos. Hoje, que nem se falou, são quase 60 novos contratos. Todos, na verdade, são 60 novos contratos. O ano passado foi assim, o ano anterior 50, e isso, nós estamos em 25, 23, 50, 60 o ano passado. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre algum caso mais recente, não sei, que a gente, sabe, você falou, ó, isso aqui a gente, os caras absorveram, conseguiram absorver, né, que a ISO é boa, que a ISO, ela tá aqui para poder gerar emprego, aumentar faturamento, margem, uma coisa fresca aí que pode contribuir com a galera aqui, até também, viu, pai, para quem estiver nos ouvindo e falar assim, poxa, será que é para mim? O senhor acabou de falar, talvez a certificação não seja, mas o meio do caminho, a jornada sim, né? Então, alguma coisa aí, alguma que o senhor se lembra? Sim, eu me lembro de alguns projetos, né, bem-sucedidos. Para bem-sucedidos, quando eu digo bem-sucedidos, eu estou falando aqueles projetos que atenderam, ficaram muito próximo
da visão BL Winner, né? Tá. Que é de ressignificar e falar, olha, ISO 9000 é um pouco mais do que você está fazendo. Então, nós tivemos um cliente com resultado bacana há uns 2 ou 3 meses atrás, a OGS. OGS, inclusive o Vital passou por aqui. Temos um dos sócios, tem episódio dele aqui. OGS Saúde, uma empresa que faz toda uma escala de médicos, inclusive com uma ação muito nobre que é de trabalhar com médicos e ceder esses médicos aos hospitais, principalmente hospitais públicos, né? Não deixar que falte médico nos hospitais, né? Então, eles fazem esse link. Ele até se brinca profissional com o hospital, a UBS. Até o episódio aqui, para quem quiser, a gente chama aqui, o LinkedIn da saúde, alguma coisa assim, o LinkedIn da área da saúde. A gente brincou aqui, tá com o nosso episódio aí. O Xandão aqui, Xandão, ó, vai botar aqui, né? Aí, ó. Isso. Então foi um projeto muito bem sucedido, muito bem, e reconhecido por eles, né, e por nós também, porque a gente acompanhou muito de perto os resultados. Inclusive, tive a oportunidade de fazer a auditoria interna deles, né, então foi assim um resultado muito impressionante na interpretação e na forma, né, e a forma na qual eles montaram toda a gestão. Então eu diria que foi, e tempos também. Ele foi aí, porque ali foi um projeto que teve um duplo resultado, que foi o tempo, acho que deu 6 meses, 5 ou 6 meses, me parece, no máximo, e um resultado de gestão muito interessante. E um outro projeto que está, agora em andamento, está na fase final, que é então falei de OGS, que é serviço também, né, de saúde, e da Compliance Logística. Estão rodando. Está rodando. Na data de hoje aqui, está rodando. Termina agora, né? Em março, me parece que termina a fase final deles lá de certificação, inclusive. Então, mas também foi um projeto, eles trabalham junto com as empresas, principalmente refinarias, distribuidoras de combustível, e um serviço muito bacana, de riscos, né, devido a onde se operam também. Então, mas eles também entenderam de tal forma, assim, eles interpretaram, entenderam a nossa interpretação, entenderam o nosso ressignificado, tá? E praticaram assim, mas muito profundamente tudo o que está no nosso produto, né? O que está no produto, e se algo não está e foi comentado, eles aproveitaram, e assim, questionamentos, mas muito pertinentes, e questionamentos já num outro nível, não era um questionamento só de o que o auditor vai chegar para falar aqui, não, isso traz esse acréscimo, isso traz isso, agrega isso no meu negócio. Então, isso em todos os setores, inclusive nós fizemos auditoria contínua lá com eles, que é outra coisa boa também, tá? Até eu volto lá, quando você falou como é que a gente garante para o cliente hoje o sucesso dele, uma das boas formas também de garantir são as auditorias contínuas, né? A qual a gente sai desse modelo tradicional de fazer uma auditoria lá 2, 3 dias só no cliente lá, que muitas vezes ele está até sem tempo de ficar te atendendo 3, 4 dias, e a gente tem um produto de auditoria contínua, de fazer a cada mês, você vai lá e faz um processo, tal, mesmo durante a implantação, né? Então, ou seja, também tem sido uma ferramenta espetacular de atestar, vai por esse caminho, faz esse ajuste, tal, está tendo mais tempo, muito mais, outra forma boa também de aplicar, de aplicação das empresas a nossas auditorias contínuas. Voltando em falar em compliance logística, né, desse cliente que é aqui perto de Campinas, Paulínia, Paulínia, tá? Uhum. Então, também é outro caso, também é outro case, um bom case, que está ali muito alinhado com o que a BL Winner se propõe a fazer e está fazendo e vai continuar fazendo, que é o de é possível, nós vamos ressignificar o mercado das ISO. Então, eu diria esses 2 casos. Legal. Né? E tivemos aqueles casos também que aí há 2, 3 anos atrás
que foram casos de o cliente queria, ele ia perder um grande contrato, ele poderia quebrar, ele poderia perder toda uma empresa quase, ou perder metade dela ou mais, porque alguém de hora para outra falou, olha, se você não tiver ISO 9000, não vai ter jeito, tá? E tivemos também essa oportunidade de dar esse socorro para essas empresas também, mesmo sem aquele aproveitamento que é o nosso propósito, mas atendemos aquela necessidade dele também, né? De empresas, me fale o nome, que é aquela empresa que você deve lembrar, que trabalha para a Petrobras, por exemplo, lá no Rio. Argentera, por exemplo, é um caso desse. Eles tinham uma urgência de fazer uma norma de 14.000, uma norma até mais complexa do que a 9.000. Então, ou seja, também foi um sucesso, não alinhado totalmente com aquilo que mas também foi um socorro que nós pudemos dar para aquele cliente também, naquele momento tão difícil dele, tá? Mas eu destacaria esses dois casos, um já concluído, o GS, e esse caso da Compliance, que está em vias de término, e término nessa etapa, né? Porque com certeza a gente vai continuar fazendo outros trabalhos com eles. Término nessa etapa, aí com a cereja do bolo, né? Na verdade, é isso. Exato. Mas foram 2 projetos bem sucedidos, aí que eu digo, esses 60 clientes que passaram aí, muito mais, nós já certificamos todos eles. E quantos clientes? Então, não é, o bem sucedido ali, que eu estou falando nesse novo momento de BL Win, é isso. A empresa entendeu e praticou o que é que a BL Win chegou aí falando de ressignificação. Excelente, exatamente. Vou até aproveitar esse ponto que o senhor trouxe aqui da auditoria contínua, né, que até pouco tempo atrás nós vínhamos buscando ali como que nós conseguiríamos tangibilizar para o cliente que o projeto não acaba na certificação. Isso. Né, que na verdade ele não acaba. Então, hoje o que a gente consegue, né, o produto que temos, e estamos surpreendidos positivamente com o que tem acontecido, devido à aderência, é sobre entregar agora um projeto de 3 anos, né? Então, onde nesse primeiro ano a gente chama de adequação, não necessariamente demora 1 ano, dependendo do tamanho do projeto, mas para dar uma ideia aqui. Então, 1 ano e depois os 2 anos, como o senhor comentou, essa auditoria contínua. Então, a gente fica ali, inclusive, fazendo esses eventos, muitas vezes de forma de surpresa, né? Surpresa, para o cliente ter aquela sensação de que não é um evento para passar na prova, para passar na auditoria, né, pai? Não é. Exato. Então é sobre melhorar, ter sistemáticas para ir melhorando o tempo inteiro o seu negócio. Então, legal o que o senhor comentou aqui sobre a auditoria contínua. Muito bom, muito bom. Bom, falou da Compliance. Compliance também é legal, pessoal. O senhor trouxe 2 exemplos bem recentes aí. Isso. Muito bons, muito bons. Da Compliance, só também, acho que vale um destaque aqui, né, pai? Porque, pessoal, de novo, vou cair na cultura. Vou cair na cultura aqui. A cultura tem que ser a cara dos sócios. E nós temos uma origem esportiva da coisa, né? Nós temos uma origem esportiva. E a Compliance, enquanto o senhor falava, eu estava pensando aqui. Eles são ótimos atletas. Verdade. Né? Verdade. São ótimos atletas. A gente se posiciona ali, né, como treinadores, e o que temos, e às vezes acontece, são atletas, clientes indisciplinados. E com um atleta indisciplinado, um atleta provavelmente não vai conseguir ter o resultado de um atleta disciplinado. Né? Então o senhor falava aí, acho que a analogia cabe aqui, né, com a Compliance, né? Cabe. Eles são atletas disciplinados. Muito bem colocado. Atletas disciplinados. Então, que não é aquela coisa de abaixar a cabeça, tudo bem, vou fazer sem senhor. Não é isso. Não. Bem. Eles discutem, eles entendem o que. Exato. Trazem feedbacks. Olha, isso daqui eu acho que vocês podem melhorar. Isso. Bora, vamos entender. Mas, quando a gente fala, terças e quintas, tem evento juntos, vamos lá, eles estão lá. Perfeito. Vamos pra cá. Então são bons atletas, né? São bons atletas, os resultados os caras estão colhendo aí. Um outro dado interessante, pessoal, clientes da BL Winner, em média, que estão aqui conosco, os primeiros 12 meses, em média, tem aí um aumento, a gente mede isso, nosso time de sucesso do cliente mede isso, aumento de pouco mais de 20% de faturamento. A nossa visão é, até 2033, gerar 100 mil empregos através dos nossos clientes. Até agora, foram um pouco mais de 6 mil empregos gerados. Então, é sobre uma cultura que está, né, pai, diretamente relacionado
com os nossos clientes, para impactar nossos clientes, né? Exatamente. Exatamente. Bom, para falar um pouco de futuro agora. Um pouco de futuro. Tá. Fala um pouquinho pra gente, como é que o senhor enxerga o futuro da BL Winner? O senhor falou bem, mesmo a gente numa era de inteligência artificial, tem gente ainda que, poxa vida, mas não vem presencial, né? Então, mas como é que, além disso, como é que o senhor enxerga o futuro da BL Winner, principalmente impactando os nossos clientes? Tá. A BL Winner caminha forte, caminha bem para o futuro e eu fico bastante confortável, assim, quando trato desse assunto, porque eu sei que a BL Winner tem pessoas lá em cima delas, todos lá, a Dani, que é a nossa moça do marketing, a Edi, que é a nossa moça que está o vírus do cliente internamente, né? Todos eles, né? Todos, o Zé o financeiro, a nossa pessoa de P&D, que é a Gisele. Então, todos ali, todas as pessoas que tem ali na nossa empresa hoje têm uma visão de e facilidade, até por idade, até porque vocês são todos meninos, né? De cada dia mais a nossa empresa ser ainda mais digital. Tá. Cada dia mais, eu não tenho dúvida, tá certo? Eu sempre brinco lá com vocês lá, que as ideias eu tenho, o como operar é com vocês. Então, estou sempre trazendo ideias lá, né? Enchendo vocês de ideias lá e tal, mas não me manda, né? Ligar e desligar o computador, a gente vai lá, desliga e de vez em quando faz alguma coisa, tá? Mas eu vejo a empresa e a IA, ela vai vir, tá aí, vejo que nós já usamos bastante. Bastante. Já usamos bastante. Então, a IA não tem preocupação nenhuma para nós. A IA, ela vem, mas vem com tudo para nos ajudar. Sim. E vejo como futuro excelente negócio, porque vejo que vocês têm essa preocupação de utilizar IA, e eu vejo de vez em quando você perguntando lá pro pessoal quantas vezes vocês utilizaram a IA aí no dia, ou na semana, ou sei lá. Então, acho que isso é importante e já é um hábito, eu vejo que todos lá falam, É um hábito. né? Todos falam, a KTE está sempre falando, o Paulo falando de que busquei uma ajuda na IA e fiz aquilo, a Natália, busquei uma melhor forma de buscar uma conta. Então, todos falam de IA. Então, todos. E o IA é que está aí, e sem IA não sei se vai ter, não sei como é que vai fazer, né? Daqui a um tempo, tá? Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso, né? Quanto ainda estamos buscando muitas melhorias, tanto de plataforma, que precisamos estar melhorando, tal, né? Por aí. Mas eu vejo que o futuro da BL Winner, né, é digital mesmo, e temos aí talvez 1 ou 2 clientes que a gente pega e faz alguma visita ainda, tal, porque a gente não conseguiu desgarrá-los, né, desmamá-los, mas é importante até que a gente vá lá, dê um pulinho aí, é próximo, é perto, de ter uma conversa e tal, mas a BL Winner será 110% mesmo digital e sem possibilidade nenhuma de algum retrocesso, né? E vejo a BL Winner, eu sempre falo com vocês, e quando eu estou falando é sério, eu falo sorrindo, mas eu estou falando sério, que é uma BL Winner global, né? Seremos globais sim, né? Se o digital ele vai além mar, né? Ele vai a qualquer lugar da Terra, por que nós não vamos fazer projetos em qualquer lugar? Com certeza. Então, temos aí já um cliente de fora do país, a China, fazendo um projeto conosco aqui no Brasil, mas feito todo em inglês, inclusive, em língua estrangeira e tal. Então, ou seja, foi um belo piloto, um belo teste para nós, tá? De ter alguém que fosse lá, você, inclusive, que foi lá, que conversar e fazendo as reuniões e, sabe, se virando, assim, eu repito, se virando de maneira profissional. Se virar nossa é porque quando a gente falou que nós não temos medo do novo, realmente nós não temos medo do novo, mas nós não fazemos gambiarra não. Com certeza. Nós fazemos corretamente. Se a gente achar que não tem capacidade, a gente pega e não faz. Vamos fazer. Mas aquilo que a gente pegou para fazer, a gente faz muito bem feito, tá? No nosso limite. Sim. Então, eu vejo, aí tem agora essa possibilidade, né, de termos até, pode ser teu spoiler, mas um escritório nos Estados Unidos. Exato. É futuro também. Sim. Tá? Que já iniciamos a conversa, né? Perfeito. Com o pessoal da QMS. A QMS que tem nos ajudado bastante também. Uma grande certificadora que tem confiado em nós essa parceria. Sim. Que tem auditado e tem nos recomendado para que nós possamos estar ajudando os clientes deles
a buscarem uma gestão, Sim. né? Então, ou seja, e tem essa possibilidade também aí de ter aí ou formalmente um escritório também. Então, ou seja, tudo isso é futuro, né? Exato. Então tem um futuro aí longo, mas muito promissor devido ao time que nós temos, né? O time que nós temos, ele é muito dedicado e um time que buscando novidades todos os dias, né? Todos os dias eles buscam novidades, e inclusive nessa área digital, nessa área digital. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso, pelo futuro aí, e tenho certeza que nós seremos cada dia melhores. Concordo plenamente com o senhor. Seremos sim. Temos sido, né? Graças a Deus, né, pai? Temos sido. Um belo time, é isso aí. O senhor citou, legal, realmente, hoje nós somos aí umas 10, 11 pessoas diretas, mais umas 20 quase indiretas. Então, umas quase 30 pessoas. Que é aquilo, né? Até pouquíssimo tempo atrás. Tudo bem que a gente dobrou de tamanho lá em 2006. Nós dois. Só nós dois, né, pai? Então, mudou um pouquinho, né? Mudou um pouquinho. Mudou um pouco. Então, isso é muito legal, muito legal. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu tô achando que eu vou abrir pra pergunta. Nós estamos quase com 1 hora de episódio já. O que o senhor tá achando? Tá bom, Tá tranquilo? tá tranquilo, É? tá tranquilo. Ah, tá bom. Vamos abrir, vamos saber se tem perguntas aí. Se tiver perguntas, olha lá, o Fernandinho tem pergunta. Ô, Berê, eu tenho uma pergunta aqui. Na verdade, eu sei, mas eu gostaria de reforçar ainda mais essa mensagem bonita que o senhor trouxe e a gente bem explorando em parte isso sobre o nosso é possível, de onde nasceu e o porquê desse é possível que nós trabalhamos tão forte. É isso. Tá. O nosso é possível, ele vem também, acho, né, que ele está bem forte e vai continuar também, foi porque ele é original também. A gente não foi buscar essa expressão rural, sabe, Fernando? A gente não foi buscar essa expressão em algum lugar e ficou um slogan bonito. Não, a gente não veio. Foi em uma das muitas conversas, que graças a Deus é cultural também na nossa empresa, de a gente estar relatando, e no caso eu relatando, das grandes dificuldades que nós tivemos. Grandes dificuldades minhas pessoais, junto com a minha esposa, a luta que foi para a gente avançar e chegar onde chegamos, né? Criar os filhos por aí fora, estudar e por aí fora e tal. Eu me lembro que quando eu fazia estágio lá na Home House, em Jacareí, eu vinha, não dava tempo, às vezes, quando a minha escola era à noite, eu vinha, não dava tempo de passar em casa tal para comer alguma coisa. Grana não tinha muito para comer no lanche da escola também, né, tal. E eu lembro que a minha esposa preparava um lanche e levava lá na estação da rodoviária. Passava por lá, tá aqui o lanchinho. Então, ou seja, essas dificuldades eu levava quase todo dia. Levava um lanchinho. Então, segunda a sexta, quase todo dia, né? Todo dia. Então, ou seja, e essas e muitas outras dificuldades que nós tivemos, né? Aí as minhas isoladamente, as delas isoladamente, depois as nossas juntas, né? Então, e depois, ou seja, e um dia conversando, relatando uma dessas conversas, eu acho que foi a Dani, ela acha que não, ela acha que foi a Edi, eu acho que foi a Dani. Foram as duas. A gente falou isso tal, e falou, é possível. Esse é possível porque a gente relatou tantas dificuldades e esses desafios, né? E eram dificuldades, na verdade, e a gente pôde transpor, a gente pôde passar por cima dessas dificuldades, né? Com muita honra, com muita ética, com tudo dentro do que se podia fazer. Então aí veio esse possível, ele veio daí. Então por isso que ele é muito forte, porque ele tem origem. Ele tem uma origem, sabe? A origem na nossa família, né? Minha e depois família e tal. Esses grandes desafios que tivemos, e nessa conversa que a gente teve, aí alguém falou, então é possível. Então o possível virou o que a gente pode falar para as pessoas que é possível hoje, tem essa base aí. Por isso que a gente fala com tanta firmeza que é possível ressignificar o mercado, é possível melhorar, é possível. É isso aí. Legal, muito bom. Mais perguntas? Ou estamos tranquilos aí? Que foi, Dani? Não? Por favor, Soneco. Não, na verdade não é uma pergunta nem pro Benê. É uma pergunta pro Lucas. Lucas, o Benê falou um pouco de você no começo, né, do episódio. Gostaria que você falasse do Benê agora. O que ele representa pra você como
sócio, como pai. É isso aí. Aí complicou, hein? É complicado. Eu acho que eu resumi bem quando eu fiz a apresentação, né, do meu pai aqui. Porque, por mais que toda essa admiração, né, pai? Ele sabe bem. Os próximos também sabem. O, o maior orgulho mesmo é sobre ser meu pai, né? Então, o que eu vejo é um privilégio, é uma sorte muito grande de poder fazer algo que eu amo tanto, o meu trabalho, com o meu pai. Eu lembro que teve uma vez na verdade, um fornecedor de serviço contábil pra gente. Eles trabalhavam lá, era familiar. E aí eu lembro o menino chamava o rapaz, eu não vou falar o nome, né, mas chamava no caso, o pai dele pelo nome. E eu fui saber depois de muito tempo o- que eles eram família. E aí eu lembro que eu falei, pô, cara, mas que você não, é teu pai, pô. E você chama ele pelo nome dele? Não, é porque aqui a gente tem uma relação profissional e não, sabe, não, e não pode, tal, tal, tal. Então, assim, hoje eu tenho mó, sabe assim, eu lembro que isso me marcou, faz muitos anos isso, mas isso me marcou porque, assim, é um privilégio, sabe? Então, pra mim, eu não tô nem aí se acham que nós somos pouco profissionais ou não. É meu pai, eu tomo benção do meu pai onde eu tiver, sabe? Pode estar aqui, pode estar com o Barack Obama, não importa, é meu pai. Benção, pai, como é que tá? Te amo. Então, assim, é difícil falar. Eu acho que o resumo é esse, assim, independente de tudo. É uma sorte poder conviver com meu pai, a gente trabalhar junto e falar aos quatro cantos que ele é meu pai. Então, acho que isso aí vai resumir bem aí o meu sentimento. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Bom, vamos acabar, né, pai? Porque depois dessa aí, né? Acabou, né? Quase, né? É. Mas tem uma perguntinha aqui que lá que a gente não fazia, né? Ô, pai, é o seguinte, ó. Eu faço uma pergunta. Eu também tô. Nunca perguntei isso pra ele. Eu faço uma pergunta pra que todo mundo que passa aqui. É o seguinte: se o senhor pudesse voltar lá pro começo da tua carreira, né? E desse um conselho, o senhor de hoje, o que o senhor falaria pro senhor mais novinho lá, Mais novinho, né? Começando a carreira. começando a carreira. Olha, e eu sempre fui muito corajoso, sabe? Eu sempre fui muito corajoso. Isso, né? Talvez se eu tivesse um é difícil, porque eu acho que eh, eu acho eu acho que a minha coragem me proporcionou trabalhar no meu limite, eu acho, entendeu? Aham. Eu acho que eu trabalhei no meu limite, acho que é como os americanos dizem lá, né, "Faça o teu melhor". Então, eu acho que eu fiz o meu melhor. Se será que se tinha algumas formas, talvez, de atenuar alguma situação, sabe, talvez, mas eu diria para eles: "Olha, continue fazendo o teu melhor", eu acho que não o meu melhor, ele eu acho que estaria proporcionando aonde a gente chegou, de novo, acho que eu com a coragem e fazendo o melhor, acho que eu essa ordem talvez dos viadutos que essa brinca e tal, mas, chegaria aonde cheguei. Eu acho que sim, acho que Então continue, então, ou seja, ser corajoso e trabalhe duro. corajoso e é Legal. isso, né. E um comentário ainda, sobre essa parte de educação e do Lucas, e tal, e eu sempre dei bons modos para eles, mas a mãe deles, principalmente a Deise, que é a responsável, viu, Xandão, principalmente por essa linha dura aí dos bons meninos que hoje nós temos, o Lucas e o Mário. Os 2 igualmente são bons meninos e a educação deles foi principalmente essa de modos, né, de comportamento, a dona Deise que pegou junto com eles, então eu agradeço muito ela por ter os amigos que eu tenho, os 2 meninos são amigos, respeitosos demais, 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 e a Deise tem uma importância aí, fundamental nessa educação deles aí. Isso aí. Legal, legal. Você falou da minha mãe também. Minha mãe tá aqui. E, inclusive, toda essa parte mais comercialmente falando, agressiva da coisa, por mais que
Porque minha mãe é muito arrojada, né? Muito arrojada. Absurdamente arrojada. Então, É. hoje eu entendo que também essa minha parte também tem dela muito, muito grande, né? Sim. Então, muito legal o senhor honrar isso, viu, pai? Muito legal, muito legal. E talvez, o senhor estava falando, enquanto o senhor estava falando, eu estava pensando aqui, talvez eu nunca fiz a pergunta, porque tudo isso foi que o senhor nos ensinou mesmo, sobre trabalhar duro e ter coragem, então assim... E coragem é fundamental. É. Coragem é fundamental, Coragem vale mais que o que se sabe, vale mais Claro, tem que ter contexto na coragem, né? Aham. Mas coragem é fundamental. Sim, É fundamental. sim. Com certeza. O senhor é prova disso. Com certeza. O possível vem daí. Vem daí, né? Por isso que a gente fala com tranquilidade dessa ressignificação do mercado, porque as normas não são boas. A gente fala isso com muita tranquilidade. Sabendo da cultura que tem o país, da cultura que tem contrária, né, de quanta coisa contra que é. Falar de consultoria à distância já é complicado, né? E falar ainda que você vai melhorar, que você vai fazer com que essa empresa dê resultados além daquele certificado, ainda. Então, ou seja, mas nós falamos isso com muita tranquilidade, né? Devido a tantos desafios que tivemos Exato. e passamos por eles. Exatamente, com certeza. Bom, antes de nos despedirmos aqui, pai, você vai ter que dar um autógrafo ali agora. Agora tem uma Eu camiseta. queria falar só mais um pontinho aqui Pode falar. sobre, porque eu acho que estava ali, alguém tinha comentado o que eu falaria isso pro empresário, alguma coisa assim. Tá. Eu diria que falar para o empresário brasileiro que ele tem que ter resiliência, acho que é chover molhado, né, coitado, é só molar ele, porque ele já tem muita resiliência, o empresário brasileiro tem muita resiliência e tal, mas eu diria para ele, com certeza tem também, mas que ele aumente ainda mais, se for possível, a coragem dele nos negócios e que ele esqueça governo, né? Esqueça governo, os governos são iguais, né? E ele chegou até aqui com zero ajuda de governo, né? Igual nós. Então, por isso que nós não discutimos, nós não investimos energia em falar de política, essas coisas, porque não nos agrega em nada, né? E diria fundamentalmente, para que você, empresário, crie uma cultura na sua empresa. Porque nós vimos em algum lugar que cultura vai sempre existir. Ou você, ou um cliente vai chegar lá e vai meter uma cultura a goela abaixo. E essa cultura não é legal. Essa cultura vinda dos outros não é legal. A cultura tem que ser sua, tá? E cultura boa é aquela que o ambiente de serviço, o ambiente de trabalho é bom para todo mundo. Senão, porque você tem a cultura também falando que ninguém fala comigo de segunda, quarta, quinta e sexta que eu tal, também essa cultura não é boa, ela pode não ser boa e pode te dar alguns resultados negativos. Então, eu diria, esse recado para o empreendedor, crie a cultura, boa cultura, e boa é aquela que traz bons resultados financeiros, bons resultados de ambiente de trabalho, que traz um ambiente assim muito legal e que o pessoal está todo mundo doido para trabalhar na tua empresa e não quer sair de lá. E quando saem, quase morre de saudade. Então, esse é o recado que eu mando, cultura. Legal. Que, inclusive, estaremos dia 27 de março, juntos, com mais ou menos uns 80 empreendedores para poder falar sobre esse tema, cultura que dá dinheiro. Vamos estar em Alphaville. Xandão também coloca em algum lugar aqui a descrição sobre esse evento, né, que nós vamos ter para falar sobre cultura. Vamos, na verdade, vamos ter um workshop lá para, na prática, ajudar uma galera a intencionalmente implementar a cultura. Isso. Pai, o senhor escolhe o lugar. Escolho. Aí embaixo? Aham. Então dá um autógrafo aí. Agora já pode leiloar a camiseta, né? Porque agora nós vamos fazer o dinheiro aqui. Não vamos? Vamos lá. De milhões, Dani. Ele vai ganhar camisa. Ele tem. Poxa, o pessoal lá, o que puxa saco do meu pai é sacanagem. O pessoal tem figurinha lá, galera. Tim Benê. O pessoal não tem nem vergonha. Tem nem vergonha. Porque eu vou dar até presente pra ele. Poxa vida, hein? Cadê, Dani? Aí, vai? Vai? Meu Deus do céu, viu? Pro Luquinha, pro Fernandinho lá, nunca tem nada especial. Qual que é essa aí? Vamos ver. Qual que é essa?
Essa é boa, hein? Essa é especial. É? Essa é. Eu sempre vejo junto aqui com a galera, não sei qual tem. Ninguém tem. Ninguém? Ninguém. E só ver. Essa aqui é especial. Tu vai morrer de inveja. Você também. Olha só. Muito bom. Só ele que tem mesmo? Puxa vida. Dani, só ele, Dani. Essa não tá à venda. Aqui, ó. Ah, essa tá? Mas é só ele. Tá no bem. Puxa vida. Essa aqui. Coloca lá. E ô pai, você vai ter que explicar. Boa. Muito bom. O senhor vai ter que explicar, pai. Aqui a vaca não deita? Quem já te conhece já sabe o porquê dessa câmera, mas explica aí. Isso. É. Muito bom, hein? A vaca não deita, né? É uma expressão utilizada porque eu nasci e cresci em roça, então aí fica mais fácil para enxergar essa situação. Né? Quando a vaca deita, você não consegue levantar ela da hora que ela quiser. Você não consegue levantar a vaca. Ou ela está doente, ou ela está muito bem de vida, então ela não levanta. Então, principalmente ruim, principalmente quando ela está mal. Então, não deixa a vaca deitar, é isso. É porque quando a vaca deita, você não consegue levantar ela mais. Né? Então, quando nós estamos fazendo alguma coisa, né? Ou prometemos alguma coisa, ou quando temos um desafio, a gente não pode deixar a vaca deitar, não pode ter o desânimo de se desanimar, se não pegar firme, aí a gente não consegue fazer. Aí a vaca deitou, aí esquece. É 3-0 aos 45 do segundo tempo, mais ou menos, analogia com o futebol. Acabou, né? Ou seja, a vaca deitou. Segundo tempo, 3-0, aí não, né? Se eu não me engano, pai, tem um comentarista, acho que de basquete, que ele... Não é? Birabello, eu acho. Não é o Mirabello, é o Zé Boquinha. Zé Boquinha. O basquete, quando tá falando 2 minutos, dá 10 pontos de frente, 15 pontos de frente, ele já fala. Ele fala, né? É verdade, lembrei agora. Ele fala, a vaca deitou, Zé Boquinha. A vaca deitou, ele Zé Boquinha. Tá. Ou seja, não tem jeito mais. Não tem mais o que fazer. É isso aí. E aqui a vaca não deita. E aqui a vaca não deita. Aqui a vaca não deita. A Beluína, a vaca não deita. Não deita mesmo. Já teve cliente aqui, galera, que falou assim, poxa, acho que não dá mais. Cliente, inclusive, que já passou aqui no Bellicast, hein? Um casal. Eu lembro que falou, poxa, não vai dar certo. A gente falou, vai dar certo o quê? Vai dar certo, não tem opção. Vambora e deu certo, né? Deu certo. Então, é isso aí. Tá no nosso DNA. Tá no nosso DNA. Exatamente, tá no nosso DNA. A gente não deixa a vaca deitar, não. Não deixa. Legal, essa camiseta tá aqui. Outro dia nós fomos no cliente nosso, lembra, Lucas, lá no... A gente pode falar que é coisa boa, na Ever. Sim. Fomos lá nós fomos... No final de ano deles que eles nos convidaram, é isso? Nossa. Não foi final de ano, foi? Não foi no final de ano? Acho que de 23, não? Não, uma festa que eles fizeram lá e nós fomos convidados. Uhum. Não foi, que o Jeff também ainda estava na empresa. Tá. Foi lá atrás, lá para agosto. Tá. E aí, assim que eu cheguei lá, eles falaram essa frase, lembra? Foi. O pessoal falou, a vaca aqui não deita, não. Exatamente. Eles falaram isso. Exato. É legal. É uma boa expressão e o pessoal entende, sabe o que é. Isso é legal. Sim. Pai, alguma coisa que nós não falamos que o senhor gostaria de falar pra gente poder... Quase 1h15 de episódio pra gente se dividir. Que ressignificar, né? Volto a falar esse pontinho aí. Ressignificar é um grande desafio e que ele não é só da Beluína. A Beluína está liderando esse movimento, não é isso? Estamos aí à busca de entendedores, de uma comunidade, nós temos a nossa comunidade, né? E que as pessoas, que cada dia pessoas e empresas, né? E entendam bem o que é isso, que eles entendam que buscar uma gestão base norma é investimento e com investimento tem que ter retorno. É isso que estamos falando. Sim. É isso que estamos falando. Né? Então, a ressignificação está aí. Para nós ela só tem linha equação química, só de ir para frente, tá? Não tem volta. E sabemos que é possível modificar essa cultura já bem enraizada junto de consultores, junto de auditores, junto de certificadoras, que norma é requisito, só, não é. Então, ressignificar para nós é avançar. Então, esse é o recado que eu deixo para o pessoal, que ISO, qualquer uma delas, falamos mais da 9000, que é mais popular e mais antiga, mas quais
qual for a norma ISO, é investimento. E se é investimento, cabe ao seu diretor, cabe ao seu financeiro a cobrar esse resultado. E para cobrar tem que participar, tem que ver o que é. E deixar de considerar que a ISO é apartada, né, Lucas? Exatamente. Deixar de considerar que a ISO é lá da Maria. Exato. A ISO é da empresa, como se fosse um departamento de projeto, como se fosse um departamento de um laboratório, como se fosse um departamento de produção. É um departamento igual aos outros e que tem uma interação com todos os outros, sim. Mas a empresa, a ISO não tem um dono. Não. A ISO não tem um dono. Então, eu deixaria esse recado aí para o empreendedor também, junto com a coragem lá que ele tem que ter lá e junto, e dele reconhecer esse dia a dia, dessa possibilidade, porque foi possível na BL Miner, né? Sem dúvida. Então nós não estamos buscando, não fomos na IA e buscamos isso. Exato. Não. Isso nós é que vamos deixar isso lá na IA. A IA é que vai relatar isso aí. É isso aí. Nossa, daqui a um tempo. É possível. É possível. É possível. É isso aí. Pai, então dá seu tchau, vou dar o tchau pra galera também, mas fique à vontade primeiro. É isso aí. Obrigado vocês por nos aguentarem aqui por esse tempo, 1 hora e pouquinho. Foi um prazer estar aqui. E nós vamos juntos e a BL está aí para ajudá-los no que for possível e pessoalmente também. No que precisar, é só falar que estamos por aí. Até uma próxima. É isso aí. Então eu fico aqui também para desejar. Para desejar não. Para cupom de desconto. E o cupom de desconto, Xandão, já estamos. Qual vai ser o cupom de desconto? Pai, tem alguma sugestão para o cupom de desconto que vai lá para a Bell Store? O pessoal quiser comprar uma camiseta aí, inclusive a Vaca Não Deita tá lá, né, Dani? Já tá lá, aí é possível. Qual que é o cupom de desconto? Tem alguma sugestão? Normalmente é o convidado que sugere. Não. É possível? É possível. A vaca não é muito grande? Vaquinha? Vaquinha? Vaquinha. Vaquinha? Vaquinha. Vaquinha, boa. Então, Vaquinha. Cupom Vaquinha na tela, né, Xandão? Cupom Vaquinha na tela para você que tiver interesse em comprar não só a camiseta da Vaca Não Deita, mas qualquer outra. Tá lá na nossa Bell Store. Lembrando, qualidade reserva. Qualidade reserva. É isso aí. Então, pai, obrigado mais uma vez. Mais uma coisinha? É isso. Pois não. E hoje está aqui conosco também, brilhantando aqui o BLcast, né? Sim. A Deise, né? Tá ali. Quanta terra, hein? Quanta terra hoje, hein? Foi citada aqui Ah. e nos ajudou bastante. Ela está aqui conosco hoje. Só queria deixar isso registrado. Então eu vou finalizar então aqui, ó, pai, ó, pro pessoal, porque isso daí o que meu pai acabou de fazer, Xandeco, bota na tela lá, foi jogar terra no pé do milho. Mas aí é para explicar no outro episódio. Se você sabe o que é isso, deixa aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Valeu!